E nós vamos abrir em João capítulo 21. Do 1 ao 14. João 21, do 1 ao 14, ouçamos a leitura da palavra de Deus com reverência, com atenção e com fé. Ela nos diz o seguinte: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Oremos novamente. Esta é a tua palavra, e rogamos-te, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, para a nossa compreensão, para a aplicação, para uma vida de justiça, uma vida baseada na graça do Senhor. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Se você prestou atenção na liturgia, você notou alguma conexão da leitura de agora com a da contrição. Na leitura da contrição, lemos Lucas 5. Não é o mesmo episódio, são episódios diferentes. Um aconteceu no ministério de Jesus antes da crucificação, e o que nós lemos agora aconteceu depois da crucificação e da ressurreição. Como João coloca aqui para nós, no verso 14, esta foi a terceira manifestação de Jesus aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Essa é a terceira que é narrada por João, porque se nós formos selecionar dos outros evangelhos, essa foi a sétima aparição de Jesus, e houveram mais algumas. Nós temos registrado cerca de 15 aparições de Jesus depois da ressurreição, num intervalo de 40 dias, até quando ele ascendeu aos céus. Como nós estamos na semana após a Páscoa, este texto foi escolhido e nós vamos essa semana meditar em João 21, do 1 ao 14, semana que vem, do 15 em diante, para terminarmos essa narrativa. E de acordo com o Evangelho de João, conforme João nos mostra, quando Jesus ressuscitou aqui no seu Evangelho, a primeira pessoa a ver e conversar com ele foi Maria Madalena, aquela mulher de quem Jesus tinha expelido 7 demônios. Depois, naquele mesmo dia, no final da tarde, começo da noite, os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece ali, de repente, é uma aparição misteriosa. Ele ultrapassa a parede, a porta, e aparece no meio deles, e então eles creem e recebem uma porção da graça de Deus. Só que Tomé não estava ali.
Uma semana depois, os discípulos estavam novamente reunidos, ainda em Jerusalém, onde tinha acontecido a crucificação e a ressurreição, e Tomé dessa vez estava. E eles conversavam, e Tomé falou assim: olha, eu não acredito que Jesus ressuscitou, a menos que eu veja as marcas e coloque a minha mão sobre essas marcas, somente assim então eu vou acreditar. E Jesus aparece então, essa segunda vez, para os discípulos reunidos, novamente ele surge do nada, e então ele permite que Tomé veja as marcas dos cravos, toque, e então Tomé se rende ao Senhor, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Não sabemos quanto tempo se passou até o capítulo 21, mas agora no capítulo 21 os discípulos não estão mais em Jerusalém, eles estão na Galileia, que ficava para o norte. Galileia era a região de onde eles vieram. Galileia era onde Jesus viveu muitos anos de sua vida e onde ele iniciou o seu ministério. Galileia era onde ficava o lago de Genezaré, ou de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, são vários destes nomes, referem-se ao mesmo lago, à mesma porção de água, onde trabalharam durante anos os irmãos Pedro e André, Tiago e João, e que tinham ali um pequeno empreendimento de pesca. Nós vemos então aqui neste evangelho mais uma pesca maravilhosa. A cena é muito parecida. Estavam lá os discípulos, uma noite de pescaria frustrada, e então Jesus aparece, dá uma ordem, eles obedecem, e o resultado é um milagre, as redes transbordando de peixes, e Jesus dá então um ensinamento depois. Não é uma coincidência, isso tem um propósito muito claro e específico, porque Jesus está trabalhando aqui com os seus discípulos restauração. Porque estes discípulos, eles abandonaram o Senhor. E nós vamos, à medida que exploramos os versos, nós vamos entender, ou tentar entender, como estava a mente e o coração deles e como é que Jesus aborda eles depois de um grave pecado de terem abandonado o seu mestre. Eu gostaria de dividir esse texto em duas partes e vamos compreendê-lo depois algumas conclusões. A primeira parte dos versos 1 a 3 vai nos mostrar então uma pescaria frustrada. Temos 7 discípulos aqui. O texto vai nos falar Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e mais 2, provavelmente André e Filipe, que faziam parte deste grupo e normalmente estavam juntos. A pergunta, por que eles estavam na Galileia? O que eles foram fazer na Galileia? Essa é uma boa pergunta e uma importante pergunta. Bom, eles foram em obediência a Jesus. Isso é interessante. Porque quando Jesus se encontrou com algumas mulheres, logo após a ressurreição, por exemplo, Marcos 16, 7, os anjos, eles disseram para as mulheres o seguinte: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Os anjos falaram com as mulheres que Jesus encontraria com os discípulos e com Pedro. E aqui é interessante, por que ele destaca Pedro? Nós vamos entender um pouquinho hoje e um pouquinho semana que vem. Então, haveria esse encontro na Galileia. Os discípulos, então, vão para a Galileia. Deixam Jerusalém, depois de algumas semanas, e vão para a Galileia. Agora, imagine o turbilhão de sentimentos. Porque se nós voltarmos à história, no Getsemane, quando Jesus foi capturado, o texto diz que os discípulos abandonaram. Depois de 3 anos aos pés de Cristo, comendo com Ele, dormindo junto dEle, caminhando com Ele, ouvindo os ensinamentos, colocando em prática, vendo milagres extraordinários, vendo coisas impressionantes, ouvindo o ensino de autoridade, no momento da dificuldade, os discípulos fugiram. Teve um que fugiu e largou o lençol e saiu correndo completamente nu. Muitos entendem que é João Marcos, o autor do Evangelho. Porque na pressa ele não queria nem voltar para pegar o lençol. Ele saiu correndo do jeito que dava, porque ninguém queria ficar para vivenciar aquele momento tão terrível. Poucos foram os que ficaram ali. João,
Maria, mãe de Jesus, mais algumas mulheres, não temos tanta informação, mas a maior parte dos discípulos se dispersou. Além disso, Pedro, que foi o curioso, né, que tentou espiar, ver o que estava acontecendo quando Jesus era levado de um lugar para o outro, para o julgamento, quando perguntado se ele era um dos 12, um dos discípulos, um dos seguidores de Jesus, ele falou, não, eu nem conheço esse homem, não sei quem é, nunca ouvi falar, estou aqui de curioso. Negou a Jesus. Imagine então o turbilhão de sentimentos, porque Jesus apareceu para eles e ainda não tratou essa questão. O texto bíblico não é exaustivo, mas tudo mostra que as aparições de Jesus elas eram meio rápidas. Ele aparecia, falava alguma coisa e desaparecia. Então, essas questões não foram tratadas. Esse pecado do abandono, da traição, da negação, não foram tratados. Jesus deixou para tratar disso lá na Galileia. E aqui uma coisa especial, porque a Galileia foi o começo de tudo. A Galileia foi onde aqueles homens conheceram Jesus. A Galileia foi onde Jesus morou juntamente com eles, em Cafarnaum, e este lago foi muito precioso para Jesus no seu ministério, porque foi ali que Jesus chamou estes homens, boa parte deles pela primeira vez. E nós vemos eles aqui novamente na Galileia, pescando, fazendo o que eles sabiam fazer. E Pedro lidera o grupo. Pedro é claramente, nos evangelhos em Atos, o líder do colégio apostólico, não porque ele seja maior ou melhor, ou tenha mais autoridade, mas muito pela sua personalidade. Nós já vamos ver um pouquinho mais disso. Então Pedro diz, no verso de número 3, vou pescar. Talvez um pouco impaciente de esperar, a gente não sabe, mas ele toma a liderança, eu vou pescar, quem quiser venha comigo. E aí os outros seguiram a liderança de Pedro e foram pescar. A pergunta é, por que eles foram pescar? Essa é uma pergunta que muita gente tem tentado responder e existem muitas respostas possíveis. Alguns imaginam que eles foram pescar porque eles eram homens pobres. Precisavam ganhar o seu próprio sustento. Eles estavam esperando, precisava comer, precisava trocar o peixe por outros mantimentos. Outros acham porque eles queriam preencher o tempo da espera com um trabalho que eles sabiam fazer. Outros vão além, imaginam que eles estavam desanimados. Eles pensavam que a única opção que restava para eles, depois de terem traído Jesus, abandonado Jesus, era retomar a antiga profissão. Talvez eles se julgavam inadequados para continuar no ministério apostólico, depois de terem abandonado o Senhor na hora mais crítica. E a esse respeito, agora eu não lembro se é o Estênio Márcios ou João Alexandre, um dos dois compôs uma canção, se eu não me engano o título é Vou Pescar, depois você coloca lá na internet, escuta, você me agradece depois. É uma canção belíssima, Vou Pescar, parece que eu acordei de um longo sonho, parece que nada daquilo aconteceu. Eu vou pescar porque quem sabe ele vem andando sobre as águas, quem sabe ele apareça novamente, quem sabe ele me chame pelo nome, quem sabe. Essa música reflete uma opinião sobre como estaria o coração de Pedro, um homem que estava com o coração quebrado. E ele foi pescar porque talvez na pesca ele encontraria alívio para o seu coração doído depois de ter traído Jesus. E quem sabe Jesus aparece novamente como da primeira vez e ele pode então se dobrar aos seus pés, clamar por perdão e ser perdoado do seu pecado. Nós não temos a resposta segura do motivo exato pelo qual eles foram pescar. Todas essas perguntas são válidas. Mas nós temos uma constatação que essa não tem dúvidas. O resultado da pescaria foi desastroso. Naquela noite, eles não pegaram nada. Eles tinham escolhido a hora mais apropriada para pescar, eles eram homens experientes que tinham trabalhado com isso praticamente a vida toda até serem chamados por Jesus. Eles trabalharam horas e horas a noite toda, mas não pegaram absolutamente nada. Como brincam, né? O mar não estava para peixe. Talvez eles estavam pensando, será que nem pescar mais a gente vai poder? A gente abandonou Jesus, abandonou o ministério, agora nem da pesca a gente vai viver. Talvez seja o desagrado de Deus, talvez seja o castigo de Deus pelo que nós fizemos. Fato é que o texto vai nos mostrar que o Senhor Jesus ainda os amava.
e que o fracasso da pescaria tinha o propósito de mostrar a grandeza da dádiva de Jesus Cristo. E aqui nós vamos para a segunda parte desse texto, que vai dos versos 4 ao 14, uma revelação graciosa. E nessa segunda parte eu quero destacar 5 fatos. Primeiro, a presença de Jesus no versículo 4. Diz que ele apareceu no clarear da madrugada. No final da pescaria, quando aqueles homens provavelmente já estavam voltando com os barcos para a beirada, para ir para casa totalmente frustrados, ali Jesus aparece. E eles não reconheceram que era Jesus. Por que eles não reconheceram? Algumas hipóteses. Teria sido a cegueira espiritual por causa do pecado deles? Talvez. Talvez a natureza do corpo ressuscitado de Jesus Cristo? Talvez, mas era o corpo que tinha as marcas da crucificação, era o corpo de Jesus que ele tinha antes, mas agora com algumas habilidades diferentes, vamos dizer assim. Será que era pela distância? Eles estavam a cerca de 200 côvados, isso é, cerca de 90 metros. Não sabemos, mas eles não identificaram que era Jesus. Isso é importante, porque essa revelação ela vai sendo progressiva. Segundo fato, a pergunta de Jesus. Jesus é quem toma a dianteira e pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Dessa pergunta eu destaco a expressão filhos. E é assim que está no grego. Jesus chama aqueles homens de forma muito carinhosa, de forma muito amorosa, depois de tudo o que eles tinham feito, e Jesus sabia, depois da traição, depois do abandono, depois de eles terem virado as costas para aquele que dedicou 3 anos de sua vida para instruí-los, Jesus chega para eles e não chama eles de seus miseráveis, seus, qualquer outro nome, né? Ele fala, filhos. Isso mostra o amor gracioso de Jesus Cristo, a manifestação da sua graça restauradora. E ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Eu acredito que essa pergunta é uma provocação de Jesus, no bom sentido. Jesus quer que aqueles homens reconheçam o trabalho frustrado. Jesus quer que aqueles homens reconheçam que o esforço deles deu em nada. Que eles digam em alto e bom som, não, nós não pescamos nada e não temos nada para você comer. E é assim que eles respondem, não, nós não temos nada para você comer, nós não pescamos nada. Terceiro fato, a ordem de Jesus. Verso 6, Jesus diz para ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Pensa você aqui nessa situação. Você é um pescador profissional. Trabalhou com isso a tua vida toda, você sabe o que está fazendo. Esse lago, você conhece ele como a palma da tua mão, é o quintal da tua casa. Você passou mais tempo nesse lago, talvez, do que com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família. Você passa a noite toda num esforço tremendo para pescar. Chega um desconhecido, porque até essa altura Jesus é desconhecido, chega um desconhecido lá na areia, a 90 metros de distância, e diz assim, vocês estão fazendo errado, joga a rede do outro lado. O que você diria? Eu não sei você, mas eu provavelmente pensaria, quem esse sujeito pensa que é? Ele não sabe que não tem peixe, hoje não tem peixe, sei lá onde os peixes foram, alguém pescou tudo antes, ou eles fugiram para algum lugar. Mas, curiosamente, eles obedecem. Talvez alguma manifestação do Espírito na vida deles, ou talvez eles estavam tão cansados que nem quiseram raciocinar, não sabemos, mas eles fizeram, eles obedeceram a ordem de Jesus, sem conhecer a verdadeira identidade daquele que deu a ordem. Quarto fato dessa segunda parte, o milagre, versos 6 a 8. Ao obedecerem à ordem de Jesus, a rede se encheu com 153 grandes peixes. O milagre aconteceu. Eu fico pensando, não foi que Jesus criou aqueles peixes do nada, embora poderia também ter feito isso. Ele podia ali naquele momento ter dado uma ordem mental para o mar e surgido aqueles peixes ali. Mas eu gosto de pensar que Jesus havia providenciado que aquele cardume estivesse passando naquele exato momento, porque com Deus as coisas elas são milimetricamente calculadas. O nosso Senhor calcula milimetricamente a situação, e Jesus estava na hora certa, os discípulos na hora certa, a pergunta foi feita na hora certa, e ele deu a ordem na hora certa, e os peixes passaram na hora certa, e nada disso é coincidência, tudo isso é providência.
E então a rede quase que arrebentou. E aí tem mais um milagre, porque depois, quando Pedro puxa a rede, ela teria arrebentado por normalidade, mas o Senhor Jesus fez alguma coisa, né, que a rede não estourou. E então, naquele momento, nós vemos que João reconheceu o verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é uma referência ao apóstolo João, o irmão de Tiago, disse a Pedro: é o Senhor. Deu um estalo na mente dele e ele lembrou como se ele estivesse tendo um déjà vu, que ele já viveu exatamente isso no passado, há 3 anos atrás. E então, Pedro, impulsivo como é, ouviu, ele colocou a roupa, provavelmente ele estava só com uma parte de baixo, né, uma roupa mais íntima por causa da pescaria ali, de tanto esforço, ele coloca uma espécie de capa ali, se joga na água, nada, corre para chegar perto de Jesus. Eu vou citar uma expressão do bispo anglicano John Charles Wright. Ele diz o seguinte: João foi o primeiro a ver, Pedro foi o primeiro a agir. O espírito gentil e amável de João foi mais rápido para discernir, porém a natureza impulsiva de Pedro foi mais rápida para impulsioná-lo à ação. Quem estava certo, Pedro ou João? Os dois. Essa é a beleza dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12:4 diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nem todo mundo é igual ao outro. E quando nós entendermos isso, vai ser muito mais gostoso e prazeroso convivermos em igreja. Um não tem que ser igual ao outro. João tinha mais discernimento. Ele era o homem que pensava. Pedro não pensava muito, ele agia sem pensar. João precisava de Pedro e Pedro precisava de João. Pedro era a ação, João era o discernimento. Os dois se completam. Um reconhece Jesus e o outro vai em direção dele. Os outros discípulos estão preocupados com a pesca. Pedro esqueceu completamente a pesca. É muito da personalidade de Pedro. Ele abandona o barco. Ele não está nem aí que tem 153 peixes naquela rede puxando. E os homens ali num trabalho difícil. E ele abandona, né? Ele deixa os outros 6 e ele vai encontrar Jesus. E os outros 6 devem ter pensado assim: lá vai Pedro, deixou o trabalho com a gente, né? Agora a gente vai ter que levar esses peixes. E eles vão lá. Isso é muito bonito, porque no reino de Deus, a pessoa de ação e a pessoa de visão, elas se complementam. Isso é uma lição que nós podemos aprender daqui. Continuando, aqui, o quinto e último fato que essa segunda parte nos apresenta é a refeição de Jesus dos versos 9 ao 14. Ao chegarem na praia, aqueles homens encontraram uma coisa inusitada, uma coisa que eles certamente não esperavam. Eles encontraram um braseiro com peixe e pão. Muitas vezes durante o ministério de Jesus, ele repreendeu os seus discípulos por falta de fé, por ignorância, por não ter discernimento, mas dessa vez não. Porque Jesus sabia que não era o momento de chegar com uma repreensão, Jesus sabia como é que estava a mente e o coração deles. Jesus, ele compartilhou algo que eles não mereciam. Eles não tinham pescado nada, eles não tinham comida. Eles pescaram a noite toda, eles estavam cansados, provavelmente eles estavam com frio. Jesus então faz uma fogueira para eles se aquecerem e ele preparou o desjejum. Para nós é estranho um desjejum de pão e peixe, mas naquela época, naquela região, era uma coisa normal comer pão e peixe de manhã. Talvez eles esperassem uma reprimenda de Jesus por causa dos seus fracassos. Mas eles encontram uma demonstração de graça e amor, um braseiro para aquecê-los do frio e o alimento para restaurar-lhes as forças. E Jesus os convida a comer. E qual que é a reação dos discípulos? Isso aqui é muito interessante. Jesus diz: venham e comam. E diz no verso 12 que nenhum deles ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. É um versículo um tanto misterioso. O que será que significa isso aqui? Eu entendo que é o seguinte: eles estavam calados, porque eles estavam perplexos, admirados. Eles queriam falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eles não tinham condição de falar, faltavam palavras diante do que tinha acontecido ali. Então Jesus toma a dianteira, pega o pão, dá para eles, pega o peixe, dá para eles. Alguns vão destacar que aqui o peixe no grego está no singular, então indica que era um peixe e um pão,
para 7 mais Jesus 8, como é que deu? Provavelmente mais uma multiplicação, é possível, mas o texto não entra nesse detalhe. Fato é que ali Jesus reestabeleceu a comunhão, o compartilhamento, o cenário pleno da restauração. Eu quero concluir então, irmãos, olhando para esse texto, para dizer o mínimo, é interessante o fato de que eles estavam pescando quando o Senhor chamou os apóstolos pela primeira vez. E que agora, novamente, eles estavam pescando quando Jesus apareceu mais uma vez e os recomissionou. Tem coisas muito importantes e preciosas aqui, muitas das quais nós vamos tratar na próxima semana. Mas eu quero reunir o que nós conversamos e apresentar 3 breves aplicações. Primeiro, esse texto nos ensina que o Cristo ressurreto ainda tem interesse por sua igreja. Jesus não desistiu dos seus discípulos. Eles eram fracos, falhos, pecadores, covardes. Eles eram covardes, vamos falar a verdade. Pedro, aquele que parece ser o mais impulsivo, na hora que ele podia ter feito alguma coisa, ele fala, não, eu sou discípulo dele, eu caminho com ele há 3 anos, você quer me prender? Prende aqui, eu vou morrer com ele também. Ele falou, não conheço, não sei quem é, nunca vi. Ele foi um covarde, ele pecou, ele negou o Senhor, aquele que o salvou, que perdoou os seus pecados. A gente acho que não tem noção da profundidade do que Pedro fez. Jesus fez tudo por Pedro. Jesus naquela cruz estava pagando o preço pelos pecados de Pedro. E Pedro ao mesmo tempo estava dizendo, não sei, aquele crucificado não sei quem é. Não quero nem saber. Deve ser um homem muito mau para ser crucificado. Mas Jesus não desistiu de Pedro, não desistiu de João, não desistiu de Tomé, que demonstrou aquela incredulidade um pouco atrás, né? Não desistiu de Natanael, não desistiu de Tiago, não desistiu de nenhum deles e de nenhum dos outros que tinham caminhado com ele. Jesus não desiste de nós, Jesus não desiste de você. Você peca, como eu peco. Nós muitas vezes somos covardes para anunciar o reino de Deus ou para nos posicionarmos com a nossa fé e com aquilo que é verdadeiro. Muitas vezes nós falhamos e negamos ao Senhor, viramos as costas para Ele com as nossas atitudes, com a nossa negligência, com a nossa omissão. Mas saibamos que Cristo ainda tem um interesse por sua igreja, Ele não abandona a sua igreja. Ele tem prazer em restaurar. E Ele simplesmente nos oferece uma refeição de comunhão. E aqui há um paralelo com a ceia, né? Toda vez que nós ceamos juntos, é uma mesa de comunhão e de restauração para o pecador caído, para que ele lembre-se que o seu Salvador tem prazer na restauração. Segunda aplicação que eu vejo nesse texto é que o poder maravilhoso e o terno amor de Jesus não diminuíram depois da sua ressurreição. Ele não mudou o que ele apresentou ao longo do seu ministério, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Jesus que nós vemos na Escritura, de quem nós lemos, o mesmo Jesus que expulsou os 7 demônios de Maria Madalena, o mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, o mesmo Jesus que perdoou Nicodemos, que perdoou pessoas das mais pecadoras, o mesmo Jesus que restaurou a vida de tantos e tantos pecadores, é o mesmo Jesus que agora está vivo, ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Nós podemos ler a Escritura, ler os Evangelhos, e o Jesus que nós vemos nos Evangelhos é o Jesus com quem nós temos comunhão, é o Jesus que está aqui presente, é o Jesus que amanhã, quando você despertar para ir para o seu trabalho, estará com você, é o Jesus que quando você pecar, cair naquele mesmo pecado mais uma vez, Ele estará ali, olhando com um olhar terno, e te chamando para você se arrepender e continuar caminhando com Ele, se levantar, tirar a poeira e continuar caminhando.
É o mesmo Jesus que estará com você no momento da luta, da dificuldade, no momento do medo, no momento da angústia, quando você parece que o chão saiu debaixo dos seus pés, parece que tudo acabou, parece que não tem mais alternativa. Ele está do teu lado dizendo: neste mundo você vai ter tribulação, aflição, mas tenha bom ânimo. Eu já venci o mundo e eu estou com você. Muitas vezes Ele não vai nos livrar, como até o presbítero Paulo comentou, Ele não vai nos livrar da dificuldade, mas Ele estará na dificuldade conosco, nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé. Esse é o nosso Salvador e Senhor. Poderoso e amoroso. A gente não pode desequilibrar a balança. Tão grande é o seu poder, tão grande é o seu amor, e assim é que Ele trata conosco ainda hoje. Por fim, em terceiro lugar, o Senhor ressurreto restaura os seus discípulos e os comissiona mais uma vez para o trabalho do reino de Deus. Isso será mais perceptível nos próximos versículos, na próxima exposição, mas o Senhor vai deixar claro o seguinte: meus filhos, lembrem-se de tudo que eu falei, eu não desisti de vocês, por isso, façam o que eu pedi. Porque quando Jesus encontrou eles pela primeira vez e fez este mesmo milagre, no final ele disse para Pedro de maneira especial: venha comigo e eu vou te fazer um pescador de homens. Em outras palavras, Jesus estava chamando Pedro e os demais para dedicarem as suas vidas para o reino de Deus, para ter o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez, isso é uma conjectura, mas é muito possível que estes homens estavam tão confusos que eles pensassem que eles não tinham mais lugar no reino de Deus e que agora eles talvez tinham que voltar a pescar mesmo. Jesus talvez ia encontrar com eles e tal, mas não tem mais perspectiva para frente. Mas Jesus mostra para eles mais uma vez: vocês são pescadores de homens, vocês são arautos do meu reino, vocês são embaixadores do rei, e eu chamei vocês para cuidarem das minhas ovelhas e para espalharem essa mensagem por toda a terra. Nós fomos chamados para isso. É claro que alguns são chamados de uma maneira mais específica, para uma função mais específica, mas todo cristão é chamado para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez você não esteja buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e é por isso que Jesus então diz para você nesta noite: busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a sua justiça. As outras coisas, as demais coisas que são aquelas necessárias para a subsistência, o Senhor não vai deixar faltar. Mas não negligencie o trabalho do reino de Deus, não negligencie a obra que o Senhor te chamou, não negligencie o amor, a paz, a justiça, o perdão, a graça para o próximo e a devoção a Deus. Viva este reino de todo o seu coração. Mesmo que você tenha pecado e mesmo que você tenha se afastado, o Cristo ressurreto não desistiu de você. O seu poder e o seu terno amor ainda te encontram e Ele continua te chamando para viver a vida que Ele te chamou lá no começo, porque o plano dele permanece o mesmo. Que nós possamos assim viver e seguir os passos deste bondoso e poderoso Salvador. Nós vamos orar e eu convido você a se colocar em pé para nós orarmos juntos neste momento.